Bom dia, irmãos. Hoje nós vamos falar sobre os reis e profetas de Israel. Mais especificamente, iremos falar hoje sobre Salomão, que foi o terceiro rei, de Israel, filho de Davi, e Davi que sucedeu ali Saul, que foi o primeiro rei. Então, Salomão foi o terceiro rei de Israel. Diferentemente do seu pai, que foi um guerreiro, e derrotou ali muitos inimigos, nos territórios próximos a Jerusalém. Salomão, ele foi diferente do pai dele. O reinado dele foi de paz, de prosperidade. Ele fez muitas alianças com povos vizinhos. E isso pode ter feito com que ele não terminasse a carreira tão bem como seu pai. A Bíblia diz que Davi, ele era segundo o coração de Deus. E fala também que ele só errou no caso de Urias, Aquele caso que nós já sabemos, em que ele põe Urias na frente da batalha e acaba ali ficando com a mulher de Urias, que vem a ser a mãe de Salomão. Irmãos, a lição de hoje se encontra na página 23 da revista, é a lição 4, e fala de um coração sábio e entendido. A gente sabe que Salomão, ele pediu para Deus sabedoria. Ele poderia ter pedido diversas coisas, mas ele pediu sabedoria para governar o povo de Deus, que era o povo escolhido. Israel é o povo eleito, Então, Salomão, ele escolhe pedir a Deus sabedoria para governar bem o povo. E Deus concede isso a ele. Tanto é que o reino dele foi muito próspero, O próprio Deus fala que antes dele não houve homem tão sábio, e nem depois dele haveria de haver. Então, Salomão foi o homem mais sábio de toda a história, mas isso não impediu de que cometesse erros. E o importante é que não só comecemos a carreira bem, mas mais importante é encerrarmos a carreira bem. Davi, ele começou bem, teve erros, porque todo mundo, nós somos humanos e nós acabamos errando. Ele teve erro, mas ele reconheceu o seu erro, pediu perdão a Deus, Deus o perdoou e ele encerrou a carreira dele muito bem. Só que, como ele era um homem de guerra, Deus não permitiu que ele construísse o templo. Mas ele deixou tudo pronto, todo o projeto, todas as madeiras, os metais preciosos, pedras preciosas, ele deixou tudo pronto para o filho dele, Salomão, construir o templo. E Deus permite que Salomão construa o templo, e ele faz isso muito bem, porque começou a carreira bem. Começou ali pedindo, antes de mais nada, pediu sabedoria. E Deus viu a humildade do coração dele e o abençoou. Só que, como ele foi fazendo alianças com os povos ao redor, ele fez diversas alianças, por isso o reino dele foi de paz. Ele fez aliança com o Egito, ele fez aliança com os povos em redor ali de Israel. E nessas alianças, ele acabou tomando por mulheres algumas dessas filhas dos outros reis, irmãs de outros reis. E essas mulheres já vinham até Israel com os seus costumes, com a sua religião. E esse aí foi o erro de Salomão. Porque no começo ele era temente a Deus. Ele oferecia holocaustos, sacrifícios. Deus apareceu para ele 2 vezes em sonho e concedeu-lhe os pedidos do seu coração. Só que, com o passar dos anos, ele foi ficando mais idoso e se deixou levar
pelos encantamentos, né, daquelas mulheres e permitiu que elas adorassem os seus deuses. Ele até construiu altares nos lugares altos, né, para aqueles deuses aos quais não são o Deus de Israel. E isso fez com que Deus não aprovasse a sua atitude. Tanto é que o filho dele, Roboão, que assumiu depois de Salomão, o filho dele, Roboão, Deus falou que ia rasgar da mão dele, ia tirar da mão dele o reino de Israel. E realmente, Jeroboão, que era um plebeu, ele reinou sobre 10 tribos de Israel. Fez o que era mal perante o Senhor também. Mas Deus não permitiu que Roboão, filho de Salomão, governasse sobre todo Israel, sobre todas as 12 tribos. Ele não fez isso. Assim como Davi fez, assim como Salomão fez, mas Roboão, filho de Salomão, só reinou sobre 2 tribos. Porque Deus não permitiu que o pecado de Salomão ficasse sem resposta. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em 1º livro de Reis, no capítulo 3, e vamos ler o verso 3. Esse é o texto base da nossa lição. Vamos lá? E Salomão amava ao Senhor, andando nos estatutos de Davi, seu pai. Somente que nos altos sacrificava e queimava incenso. Então, esse trechozinho da palavra nos diz que Salomão, ele amava o Senhor. Ele seguiu os caminhos de Davi, seu pai. Ele não era alguém como Jeroboão, por exemplo, como Roboão, alguém que era mau mesmo, né, que adorava mesmo a ídolos, não. Ele andava nos caminhos de Davi, seu pai. Porém, mais adiante, ele se deixa levar, né, e começa a fazer coisas que não agradavam ao Senhor. Vamos ler, continuar lendo nesse mesmo capítulo, no capítulo 3, vamos ler os versos 4 e 5. Vamos lá. E foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque aquele era o alto grande. 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. E em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos, e disse-lhe Deus: pede o que quiseres que te dê. O que a gente vê aí nesses versos 4 e 5? Que ele realmente vai a Gibeão, que era o monte mais alto, né, que era o altar lá mais alto, e ele oferece ali 1000 holocaustos. Será que isso foi uma coisa boa ou foi uma coisa ruim? Até então, ele estava fazendo isso para o Deus de Israel. Então não foi uma coisa ruim. Tanto é que no verso 5 vocês veem que Deus aparece-lhe em sonho. Deus se agradou da oferta dele. Deus se agradou que ele estava cuidando do povo e que ele se reverenciava, né? Ele se dobrava diante do Deus de Israel. Ele adorava o Deus de Israel. E ainda, a gente tem que ver também, que o templo não havia sido construído. E mais para frente ele vai construir o templo. E aí o altar, né, a adoração, os holocaustos, os incensos, todos têm que ser trazidos ao templo. Mas nessa época aí, ainda não havia o templo. Então nisso nós não podemos julgar Salomão. Mas Deus sonda os corações e vê a intenção do coração. Então, apesar de ser um lugar alto, né, ele foi adorar em Gibeão, ele não estava errado. Ele fez ali os holocaustos e Deus responde no versículo logo seguinte, que aparece a ele em sonho e pergunta para ele o que ele queria. E ele então, com toda a humildade, ele fala que era muito jovem ainda
e que não tinha experiência, e o povo era um povo muito grande. Então ele pede a Deus sabedoria para conseguir liderar aquele povo, para conseguir julgar também, porque o rei, ele também fazia o papel de juiz. Vamos voltar um pouco antes, antes de Salomão, foi Davi. Antes de Davi, Saul. Antes de Saul, o povo não tinha rei. O povo tinha um juiz, que foi Samuel. E esse juiz, ele representava a presença de Deus, porque ele era juiz, ele era profeta, ele era uma liderança política. É como se o próprio Deus liderasse aquele povo. Mas o povo pediu um rei. Só que Deus já sabia que o povo ia fazer isso. Vamos conferir? Lá em Deuteronômio 17, no verso 14. Vamos ler alguns versos aí desse capítulo. Deuteronômio 17, a partir do verso 14. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres, estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham em redor de mim. Olha só, Deus lá em Deuteronômio 17, através do seu servo Moisés, já havia predito isso, já havia anunciado o que iria acontecer. Você vê que tem uma diferença ali de uns 400 anos. Então, Moisés, Deus já havia mostrado para ele o que iria acontecer, que quando o povo entrasse na Terra Prometida, eles iam olhar o povo ao redor e iriam pedir um rei. E aqui Deus fala assim, vocês vão pedir um rei. Então eu vou colocar aqui o que esse rei tem que fazer. Vamos continuar aqui lendo no verso 15, e Deus começa a falar como que deverá ser esse rei. Estabelecerás com efeito sobre ti como rei aquele que o Senhor teu Deus escolher. Homem estranho, que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerás sobre ti, e sim um dentre eles. Porém, este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos. Pois o Senhor vos disse, nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco, o verso 17, presta atenção, tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Irmãos, a palavra já havia sido dita uns 400 anos antes por Moisés. E apesar de Salomão ele ter feito tudo, conforme o coração de Deus, ele fez acordos de paz, o reino foi próspero, houve muito crescimento, até de territórios também, mesmo sem guerra, porque o Egito, como ele casou com a filha do Faraó, Faraó venceu batalha e deu terra para Israel. Então Israel ganhou território sem nem ter lutado. Mas havia aqui já escrito por Moisés como deveria ser o rei. Ele não poderia fazer o povo voltar ao Egito, ele não poderia multiplicar para si riquezas e muito menos multiplicar para si mulheres. E foi exatamente isso que ele acabou fazendo. Vamos seguir então a lição? Na página 23, ele segue assim. Com efeito, o reinado de Salomão marca o período de maior riqueza e opulência na monarquia em Israel. Porém, o fim do seu reinado também mostra o declínio da monarquia unida e o início da decadência do reino. Mostraremos nesta lição como o início promissor, a inteligência e sabedoria para empreender não significam um final bem-sucedido, se não estiver aliado à ação de Deus. Então, nós devemos, sim, agir com sabedoria, pedir a Deus sabedoria mesmo, devemos pedir a Deus
todas as bênçãos espirituais. Talvez até pedir bênçãos materiais. Porém, tudo pautado na palavra de Deus. Você vê que aconteceu isso porque Salomão, ele não se atentou para o que Moisés havia escrito lá quando ainda estava no Egito. Não, quando estava no Êxodo, né? Saindo do Egito. E Deus ali então, ele dá as suas leis, né, seus estatutos, e você vê que ali, em Deuteronômio 17, Deus já havia predito como deveria ser o rei. E Salomão, então, ele cai justamente nisso daí, porque aquelas mulheres foram o levando a adorar outros deuses, que não o Deus do pai dele, o Deus de Davi. Então, o que acontece? Devemos seguir a palavra de Deus, fazer aquilo que nos está proposto, procurar fazer, né? Porque é muito complexo. Mas irmão Eduardo, eu não consigo seguir totalmente a palavra de Deus, eu não consigo fazer tudo, eu não sou perfeito. Ninguém é perfeito, irmão, não é isso que eu estou falando, ninguém é perfeito. Mas, não é porque ninguém é perfeito, eu tenho que me conformar, entendeu? Eu não tenho que me conformar. Eu tenho que, a cada dia, travar uma batalha. A palavra de Deus nos diz o seguinte, que cada um tome a sua cruz após si e siga-me. Mas a cruz, né, quando a gente vai carregar, quando a gente está com Jesus, ela é mais leve. Realmente, ela é mais leve. Porque eu não tenho capacidade de pagar pelo pecado de outra pessoa. Mas Jesus, ele como era digno, ele como era santo, como era o único Filho de Deus, ele veio sem pecado e ele conseguiu cumprir tudo aquilo que o inimigo nos acusava. Ele não tinha como acusar Jesus, porque Jesus era perfeito. Então, Jesus, ele consegue pagar pelo meu pecado, pelo seu pecado, e por isso a nossa cruz é leve. Mas não quer dizer que ela é leve, que ela não exista. Então eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que tomar a minha cruz e seguir a Jesus. Então tem muita gente confundindo que a cruz é leve. Mas isso daí me traz peso. Não, se cumprir a palavra de Deus te traz peso, irmão? Não. Lê, aprenda e tente se esforce para fazer, mesmo que você não consiga. Mas se esforce para fazer o melhor. Deus quer ver isso. Se você está disposto a tentar acertar. Agora, eu não posso me conformar com o erro, né? Fazer a coisa errada, não, porque todo mundo erra, todo mundo peca, então eu também vou pecar. Não. Deus está procurando um povo santo. E a cruz que nós levamos é leve, mas ela existe. Né? Não é fácil ser crente, mesmo sendo leve, ela não é tão fácil assim não, tá? Lá em Mateus, o que diz? Esforçai-vos, porfiai por entrar pela porta estreita, porque largo é o caminho que leva à perdição. Então não é tão fácil assim não, tá? Se alguém falou com você que é só fazer isso ou só fazer aquilo, não é só isso não, irmão. Demanda um pouco de esforço, tá? Agora, o sacrifício de Jesus, eu não estou dizendo isso, para a salvação, ele é único. Não tem como eu morrer e salvar alguém. Cada um vai dar conta de si mesmo. O único que foi capaz de morrer por alguém foi Jesus, porque era perfeito. Vamos seguir então. No primeiro tópico aí, o início promissor. O início promissor está em... Vamos ler o texto que está em 1 Reis, capítulo 3, do verso 16 ao 28. E aí depois a gente frisa somente no 28. A gente comenta sobre o 28. Mas vamos ler do capítulo 3, do 16 ao 28. Então está assim na palavra de Deus.
Então vieram 2 prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Disse-lhe uma das mulheres: Ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa, onde dei à luz um filho. No 3º dia, depois do meu parto, esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa. Somente nós ambas estávamos ali. De noite, morreu o filho dessa mulher, porquanto se deitara sobre ele. Levantou-se à meia-noite, e enquanto dormia a tua serva, tirou-me a meu filho do meu lado, e o deitou nos seus braços. E a seu filho morto deitou nos meus. Levantando-me de madrugada, para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas, reparando nele pela manhã, eis que não era o filho que eu dera à luz. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho, o teu é o morto. Porém, esta disse: Não, o morto é teu filho, o meu é o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: Esta diz: Este que vive é meu filho, e o teu filho é o morto. E esta outra diz: Não, o morto é teu filho, e o meu filho é o vivo. Disse mais o rei: Trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. Disse o rei: Dividi em 2 partes o menino vivo, e dai a metade a uma, e a metade a outra. Então a mulher, cujo filho era o vivo, falou ao rei, porque o amor materno se aguçou por seu filho, e disse: Ah, senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: Nem meu, nem teu, seja dividido. Então respondeu o rei: Dai à primeira o menino vivo, não o mateis, porque esta é a sua mãe. Todo o Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Olha só, eram 2 mulheres que não era muito valorizada, né? Mulher naquela sociedade não era muito valorizada. Eram prostitutas, o que as colocavam ainda em uma posição inferior às outras mulheres. Não era nem, né, esposa de alguém, eram 2 prostitutas. Mas Salomão, você vê a humildade dele, que ele como rei, ele julgou aquela causa, ouviu aquelas mulheres, e depois de ouvir a sabedoria que Deus, né, o havia dado, fez com que ele escolhesse a mãe verdadeira, porque a outra queria que dividisse a criança. Não, então vamos dividir. Mas a mãe verdadeira preferiu que a mãe falsa ficasse com o filho do que vê-lo morto. Então ele percebeu ali quem era a mãe verdadeira, né? E Deus mandou dar o filho para aquela mulher. Então, irmãos, o povo temeu e viu a sabedoria de Deus, viu que a sabedoria de Deus estava sobre Salomão. Apesar de ainda nessa época ser jovem, mas o povo temeu e tiveram a certeza que foi Deus que o colocou naquela posição. Como aquelas mulheres, elas tinham, pelo menos uma delas, né? Ela tinha fome de justiça, fome e sede de justiça. Ela não tinha, só tinha as 2 ali naquela casa. Então não tinha nenhuma testemunha a favor dela. Ela teve que contar com a sabedoria do rei. Mas ela queria justiça, não é? E nos nossos dias atuais, o povo clama por justiça, porque vemos que o sistema está corrompido mais do que nunca. O povo quer justiça. O que nós vemos hoje? Bandidos
sendo soltos e pessoas inocentes sendo presas e julgadas por dizer a verdade. Vamos ver o que está escrito em Mateus, no capítulo 5, verso 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Ainda que pareça tardio para nós, né, a justiça, ainda que pareça estar demorando, mas tenha certeza que no momento certo Deus vai agir. Amém? Deus vai fazer justiça e nós vamos estar lá. Vamos passar então para o próximo slide. Malaquias 3,18 diz assim: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Hoje em dia nós estamos na dúvida, porque a gente não consegue discernir, né, a verdade. Parece que quando a gente liga a televisão para ver jornal, né, ou ler um jornal, né, em papel, impresso, ou você entra na internet e você procura por notícias, né, que estão acontecendo ao redor, no seu país ou até no mundo. Parece que tudo aquilo que nós cremos, aquelas pessoas que escrevem aquelas matérias, né, ou que falam, parece que pensam ao contrário. Parece que o errado é certo. E parece que o certo é errado. Mas vai chegar um tempo, o tempo da justiça. Assim como já está predito em Malaquias. E a palavra de Deus, ela há de se cumprir. Porque a palavra é o próprio Jesus Cristo. Ele mesmo disse que ele era o Verbo. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele estava no princípio com Deus. Ele é a palavra. Por intermédio da palavra, tudo que existe foi criado. E a palavra de Deus está escrita e foi lançada, e ela não volta vazia. Em Malaquias 3,18, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio. E aí você vai ver quem é justo e quem é ímpio. Entre o que serve a Deus e o que não o serve. Você vai ver a diferença. Assim como Salomão fez justiça para aquelas mulheres que perante a sociedade não tinham valor, Deus fará justiça para o seu povo, que está sendo tratado como algo insignificante, né? Mas Deus deu seu Filho para salvar você, para me salvar. Então nós temos valor. Vamos para o tópico 2, está na página 24. Um coração sábio e entendido. Ora, como prova de que o Senhor havia prometido ao rei Salomão um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, e depois de ti igual não se levantará, o conhecimento sobre a sua sabedoria e inteligência alcançou até mesmo lugares distantes do reino de Israel. A visita da rainha de Sabá e a extraordinária riqueza que fora o resultado da sua sabedoria para administrar o reino mostra que o rei Salomão era verdadeiramente um homem diferente. Ademais, a paz que o rei Salomão estabeleceu com seus vizinhos, em parte por conta da fragilidade destes pelas conquistas do rei Davi, e em parte por conta dos inúmeros acordos comerciais com as grandes nações em derredor, propiciou ao rei Salomão direcionar seus esforços para as construções necessárias e para se debruçar sobre a sabedoria e o conhecimento. O rei era um amante do conhecimento e toda a terra buscava a face de Salomão para ouvir a sabedoria que Deus tinha posto em seu coração. Definitivamente,
o rei Salomão acertara em seu pedido ao Senhor. Vemos aqui então que Deus deu a ele um coração sábio e entendido. Deus sabe todas as coisas e no momento certo te dará a vitória. Vou continuar então, próximo slide. Um coração sábio e entendido. 1 Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 3, verso 12. Eis que fiz segundo as tuas palavras. Eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual não se levantará. Nós vimos no texto da lição que vinham pessoas de reinos distantes para conhecer a sabedoria de Salomão. Ele impactou a sua geração naquela época, né? Até de lugares, reinos distantes. Vinha pessoas, vinha de Sabá, vinha do Egito, dos povos ali edomitas, né, ao redor, vinham até Salomão para saber, né, para conhecer a sua sabedoria. Viam ali tudo que Deus tinha feito, né? Alguns se impressionaram com aquilo e alguns até viam que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro, porque tirou em pouco tempo, né? Tirou o povo do deserto, de viver no deserto, até ser um dos reinos mais prósperos daquela época. Deuteronômio 17:17, tampouco para si multiplicará mulheres. Olha lá o que Moisés já havia, né, escrito. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie. Nem prata nem ouro multiplicará muito para si. Então, nós devemos adorar o Deus das bênçãos e não adorar as bênçãos de Deus. Nós temos visto nos dias atuais que as pessoas querem bênçãos, mas não querem ter compromisso com o Deus das bênçãos, o Deus que abençoa. E ainda, muitas pessoas até adoram o Deus das bênçãos, mas ela quer ser abençoada. Ao passo que Jesus, ele nos ensina a ser abençoador, não é? Nós devemos abençoar, servir ao próximo. A gente lembra até daquele trecho do bom samaritano, né? E que passou ali, já havia um homem que havia sofrido um acidente e ele estava caído, muito machucado. Passou um sacerdote e o sacerdote passou ao largo. Passou um levita e o levita não o acudiu. Mas veio um samaritano. O samaritano naquela época era considerado um povo impuro. Era um povo impuro. E ele pegou aquele homem, colocou sobre o jumento dele, levou até uma estalagem da época, pagou, falou que era para cuidar daquele homem e que na volta, se tivesse mais algum gasto, que ele honraria. Então, Jesus pergunta ali, quem era o próximo? Era o sacerdote? Era o levita? Ou foi aquele homem samaritano? Então, é isso que Deus quer de nós, que nós sirvamos ao próximo, né? Se não importa o nome, se é sacerdote, se é levita, se é da sua denominação, se é seu parente de sangue. O que importa é que nós nos coloquemos à disposição para servir o próximo. Se a gente não amar o próximo a quem nós vemos, como a gente pode falar que ama a Deus, que a gente não vê?
Aqui, irmãos, eu coloquei algumas datas importantes. Eu não vou falar de todas, porque são muitas, mas eu coloquei aqui a título de curiosidade. Depois, se os irmãos quiserem olhar uma por uma, tem várias datas aqui aproximadas, tá? Eu tirei de uma Bíblia de estudo e são datas aproximadas, mas dá para a gente ter uma ideia, para a gente se situar no texto, né? Aonde está localizado ali, mais ou menos na época. Então aqui, ó, por exemplo, Josué é vendido como escravo, mais ou menos 1897 a.C. Morte de José, 1804 a.C. Nascimento de Moisés, que foi o que escreveu o Deuteronômio, 1526 a.C. Êxodo do Egito, 1446 a.C. Os 10 Mandamentos, 1445 a.C. Agora vamos ver aqui, ó, Salomão. Ó. Salomão se torna rei 970 a.C. Olha a diferença. Ó, 10 Mandamentos, 1445 e aqui 970. Mais de 400 anos de diferença. E Moisés já havia escrito, né, o que estava lá em Deuteronômio 17, que a gente acabou de ler ali atrás. Esses dados eu retirei da Bíblia de Estudo Anotada e Expandida, da Sociedade Bíblica do Brasil. Agora, essa era de ouro, né, essa era que Salomão viveu, ela teve um fim. E o fim dessa era de ouro foi quando ele começou a se desviar da palavra de Deus. Vamos ver aqui em 1 Reis 11, no verso 6. Assim fez Salomão o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi, seu pai. Então é perseverar, tá? E muitas das coisas que Deus fez, esse reinado próspero de Salomão, foi em razão ao amor por Davi, tá? Não foi nem mérito de Samuel, não, foi por causa de Davi. E depois de Salomão, o seu filho Roboão reinou sobre 2 reinos, mas isso ainda por amor a Davi, por tudo aquilo que Davi fez, porque foi segundo o coração de Deus. Porque por méritos próprios, Deus já ia arrancar todos os reinos, todas as tribos da mão de Roboão. Mas por causa de Davi, Roboão pôde reinar sobre duas tribos. Em 1 Samuel 15, 22a, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Não importa o quanto eu vou sacrificar, o quanto eu vou oferecer. Importa que eu obedeça a palavra de Deus. É mais importante obedecer a palavra de Deus. Verificar, estudar, ler. É mais importante isso do que eu já sair fazendo as coisas sem discernimento, porque eu posso acabar fazendo alguma coisa errada. Então, é mais importante você estudar a palavra de Deus. Pode ser na escola dominical, pode ser no culto matutino no domingo, pode ser no culto à noite, pode ser na quarta-feira, no culto de oração. Esses momentos, a palavra de Deus é compartilhada, mas não só nesses momentos. Durante a semana, você tem a sua Bíblia, hoje em dia tem internet fácil, tem celular, você pode pesquisar, só cuidado, tá? Cuidado para você não absorver coisas que não estão segundo a palavra, que até parecem. Então, por isso também nós devemos pedir sabedoria, porque há muita informação, mas a gente deve saber filtrar. Eu aconselho até, antes de você começar a pesquisar assim sobre a palavra de Deus, leia a palavra de Deus.
leia toda a Bíblia. Se você ainda não leu nenhuma vez, começa a ler pelo Novo Testamento. Leia ele completo. Depois você leia a segunda vez. Leia a terceira vez. Cada vez que você lê, você vai começar a entender melhor. Tenho certeza disso, porque foi assim que aconteceu comigo. Depois, quando eu fui para a igreja, eu comecei a ler a Bíblia toda. E eu estava com tanta vontade, com tanta sede, que eu li em 8 meses, direto. Eu lia vários capítulos direto. Depois eu li uma segunda vez, a segunda vez eu demorei 1 ano e pouco para ler tudo. Depois eu demorei, não sei, uns 2 anos para ler novamente tudo. Mas assim, cada vez que eu fui lendo, eu fui parando mais para estudar. Porque eu já havia lido tudo, só que aí eu comecei a ler já estudando, pedindo discernimento, para que pudesse, né, fazer conforme tudo aquilo que estava escrito. Porque tem muita gente que já leu várias vezes, mas não mudou. A gente conhece até pessoas famosas, né, da televisão que já leram 6, 7 vezes a Bíblia toda e, contudo, permanecem na impiedade. Permanecem não tendo mudança de vida. Então não basta somente ler. É preciso ler, estudar, praticar. Amém? Então, só para encerrar, eu comecei a ler a 5ª vez, depois de muitos anos, mas não terminei. E toda vez eu começo e não termino, porque às vezes eu acho algum texto interessante e eu começo só a ler aquele texto, até entender. Mas é importante, não é só ler 1 ou 2, nem 3, nem 4, nem 5, nem 6 vezes, não. É importante que a gente estude sempre a palavra de Deus. Eu te aconselho a ler pelo menos uma vez ela toda. Mas o mais importante é você ler estudando, né, pedindo discernimento para o Espírito Santo, para que Deus possa te usar na sua obra. Vamos para a conclusão, então? A conclusão do nosso estudo está na página 26 da revista. Com a morte do rei Salomão, termina assim a chamada Era de Ouro da monarquia em Israel. Vimos que um início promissor deu lugar a um final obscuro no reinado do grande rei Salomão. Os ressentimentos internos antigos entre as tribos do norte e a casa de Davi emergiram com toda a força e causou uma enorme ruptura no povo de Deus, para sempre. É o que veremos na próxima lição. Mas o autor ele deixa aqui ainda 3 perguntas e depois você pode exercitar, né? Conhece que precisa da sabedoria de Deus em sua vida? Conte uma experiência a respeito. Esse a gente pode deixar para um outro dia, né? Em que sentido a acomodação espiritual pode trazer sérios danos à nossa vida? E 3. Quais as áreas da nossa vida que precisamos ser zelosos? Cite algumas. Então a gente pode depois compartilhar numa próxima oportunidade. Irmãos, esses textos, quando fala de reis, quando fala de juízes, eles são muito ricos, tem muitos detalhes. Não dá tempo para a gente falar sobre tudo. Então eu fico à disposição, se você quiser conversar depois, encontrar comigo lá na igreja, você pode, quiser conversar a respeito, falar se concorda, se não concorda, mas assim, eu tentei resumir para não ficar um vídeo muito longo, tá? Mas pode me procurar depois, se eu não souber, eu pergunto para o pastor, ou o Henrique, ou o Carlos, ou algum outro pastor que esteja lá. O importante é que nós não tenhamos dúvida e nem tenhamos receio de perguntar. Às vezes eu tô com a cara meio séria assim, mas não é porque eu não sou mal não, tá? Pode chegar, pode perguntar, que eu gosto de falar da palavra de Deus. Não vai ser, para mim, não vai ser incômodo nenhum, tá bom? A não ser que eu tiver naquela correria, né, tiver algum outro compromisso, mas eu vou encontrar um tempo para a gente conversar, tá bom? Então um abraço, que Deus abençoe. Eu gostaria de deixar aqui
uma homenagem ao nosso irmão Marcelo, que partiu essa semana. Ele foi um homem de Deus até o final, né? Ele, assim como Timóteo, ele guardou a carreira, foi um homem de Deus, músico excelente, assim como o irmão Fabrício disse no domingo, né? Que ele estava ansioso, que ele queria cantar, né? Que ele queria participar, tocar, né? Com o coro Laudate no dia 2 de julho, mas aprove ao Senhor o recolher antes disso, né? Mas o importante é isso, é que nós encerremos a nossa carreira querendo ainda servir a Deus. O importante é que nós não nos desanimemos com todas essas questões, né, que nos cercam, tudo isso que tenta nos desanimar. O importante é isso, é que nós cheguemos até o final com esse desejo de servir ao Senhor. Ainda que imperfeitos, ainda que nós nesse mundo não seremos perfeitos, mas com o coração inclinado a servir. Amém? Deus abençoe sua vida e nós nos encontramos em um próximo momento. Até lá.